Fala pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Barbosa, sócio, membro do Comitê de Investimentos da TRX. Estou aqui com o Vinícius Araújo, nosso time de relação com investidores. E esse é o webcast referente ao relatório gerencial de agosto de 2024 do TRX-F11. Começando aqui, a gente sempre começa pelo nosso destaque aqui da evolução do número de cotistas do fundo. A gente superou a marca de 181 mil investidores no TRX-F11. Foram mais de 4.500 novos investidores entrando no fundo nesse último mês. Então a gente mais uma vez agradece muito a confiança de vocês na gestão da TRX para o TRX-F11. A gente vai falar bastante nesse relatório sobre o fato relevante de compra e venda de lojas do Açaí e Pão de Açúcar. Em compensação, o fundo comprou outras 3 lojas da Decathlon. Então a gente vai discorrer e vai comentar bastante sobre essa movimentação, que é bastante importante, bastante impactante para o TRX-F11, principalmente nesse segundo semestre, como isso impacta o fundo daqui em diante. Então esse vai ser nosso principal foco aqui. É isso, né, Araújo? É isso aí. Bom, Gabs, obrigado pela introdução. E falando um pouquinho aqui dos resultados do mês, dando continuidade, o fundo vai distribuir durante o mês de setembro, referente à distribuição de agosto, 93 centavos por cota, o que dá aí um dividend yield anualizado de aproximadamente 10% ao ano. O volume médio de negociações diárias do fundo durante o mês de agosto superou a casa de 7 milhões de reais. Como a gente gosta de destacar também, a performance do fundo desde que ele foi listado na Bolsa de Valores. Atualmente o fundo conta com uma performance de mais de 63%, frente ao IFIX no mesmo período de 8,75%. Já entrando aqui um pouco nas considerações do mês, como o Gabriel já destacou, vamos falar bastante aqui sobre o fato relevante sobre a venda e compra de alguns imóveis, e dando um overview um pouco mais geral sobre essa operação. Foi um fato relevante divulgado no dia 20 de agosto. O escopo dessa operação, a gente vai abordar a venda de 5 lojas do Açaí e uma loja do Pão de Açúcar, contra também a aquisição de 3 lojas da Decathlon. O valor de venda dessa operação é estimado em cerca de 411 milhões de reais, e o valor do investimento necessário para a aquisição das lojas da Decathlon de 181 milhões. O lucro aproximado com essa operação de venda é um lucro aproximado de 80 milhões ou R$ 4,00 por cota, que vão impactar positivamente o resultado do fundo ao longo do semestre. E gera também geramos aí uma TIR aproximada de 14,12% ao ano. Bom, falando um pouquinho de como vai funcionar o fluxo de pagamento ou de recebimento das vendas aqui para o TRX-F11 em relação às lojas do Açaí e do Pão de Açúcar. Então, o fundo recebeu em dinheiro aproximadamente 57 milhões de reais no mês de agosto, como primeiro pagamento, e o comprador, além disso, assumiu o saldo devedor dos CRIs, estimado em aproximadamente 260 milhões de reais, que financiaram essas aquisições quando a gente comprou essas lojas nos anos de 2020 e 2021. Bom, aqui a gente tem uma mescla de lojas que foram adquiridas naquela mega operação com o Grupo Pão de Açúcar feita de sale-leaseback em 2020, nas quais o fundo comprou 39 lojas de uma vez. Então algumas das lojas que o fundo vendeu são dessa operação lá de 2020, e tem também algumas lojas que o fundo desenvolveu junto ao Açaí. Então operações de build-to-suit com contratos de 20 anos, em que o fundo fez o processo inteiro, comprou o terreno, construiu a loja, teve durante um tempo o contrato de locação vigente, recebeu renda, distribuiu renda, e agora está vendendo essas lojas com lucro. E aqui como exemplo a gente tem as lojas de Macaé e Porto Velho, que foram feitas dessa forma. Além disso, voltando à parte do pagamento, o fundo tem a receber em torno de 94 milhões de reais, que serão recebidos em parcelas semestrais. A gente explicou como vão funcionar essas parcelas no relatório gerencial, e esse valor vai ser corrigido por IPCA até o efetivo pagamento. Com o primeiro pagamento, o comprador já assumiu a posse do imóvel e passou a receber o fluxo de locação integral das lojas.
Já em relação às lojas da Decathlon, o fundo fez um compromisso de investimento de 181 milhões de reais, sendo que 125 milhões de reais são referentes a aquisições das lojas de Goiânia, Joinville e o ABL atual da loja de Campinas. O nosso pagamento aqui, o pagamento do TXF11 frente a essa aquisição, ele se dá de uma forma diferenciada em relação à venda, né, das lojas Açaí Pão de Açúcar. O fundo vai pagar o valor de 125 milhões em 4 parcelas fixas, iguais, nos próximos semestres, né? Então o fundo fez um primeiro pagamento de 25% e vai fazendo pagamentos a cada semestre de 25% do saldo. Esse valor também é corrigido por IPCA, mas a partir da primeira parcela o fundo também já tomou posse dos imóveis e já está recebendo o fluxo de locação referente aos contratos de locação dessas lojas com Decathlon e com outros inquilinos, né? A gente tem aqui, por exemplo, na loja de Goiânia, Calunga, Cobasi, Bluefit Academias, existem alguns quiosques nessa loja também que geram fluxo de locação para o fundo. Então tudo isso está sendo considerado aqui na nossa viabilidade da aquisição dessas lojas. E além disso, né, então qual que é a diferença dos 125 milhões que o fundo está comprando pelo que já está construído e já tem renda, do que tenha a ser feito na loja de Campinas? A loja de Campinas é uma loja hoje relativamente pequena, para um terreno bastante grande, então é estimado lá um investimento em torno de 21 milhões de reais, quase 22 milhões de reais, para mais do que dobrar o tamanho dessa loja, e esse espaço vai ser locado para outros inquilinos que não a Decathlon, num modelo muito parecido do que foi feito na Decathlon de Goiânia, na qual a gente já está acompanhando essa expansão praticamente concluída, né? Então a gente até colocou algumas fotos da loja de Goiânia no nosso relatório inicial, dá para ver como o imóvel hoje já é bem separado, né, entre Decathlon, Cobasi, Bluefit Academias, Calunga. Como eu disse, existem outros quiosques lá que também estão sendo locados. Então é justamente esse processo que a gente quer replicar e a gente tem esse compromisso de replicar com a Decathlon para a loja de Campinas. E isso vai fazer com que o fundo tenha ainda que assumir um pagamento frente à Decathlon para essa expansão de em torno de 35 milhões de reais. Esse pagamento ele só é destravado a partir da aprovação do projeto de expansão dessa loja lá em Campinas. Então, até que o projeto seja aprovado, a gente ainda não tem esse desembolso. E além disso, o fundo vai investir lá em torno de 22 milhões de reais. Então, com isso tudo, soma-se os 182 milhões do valor de investimento programado aqui para essas aquisições, tá? Mas tudo isso de Campinas, de novo, está condicionado à aprovação do projeto de expansão na prefeitura. Então, esse pagamento ele fica condicionado a essa aprovação. Enquanto isso não acontece, o fundo não tem esse desembolso, tá? Esse é um ponto bem importante e chave aqui para que a gente mantenha a equidade financeira que a gente projetou aqui para esse investimento, para essa aquisição. O fluxo de desembolso, depois que o projeto foi aprovado, o fluxo de desembolso da obra é estimado em 10 meses, né? Então a gente teria o primeiro pagamento da Decathlon assim que o projeto fosse aprovado, o segundo pagamento depois de 12 meses e a obra ao longo dos 10 meses de obra, e é estimado aqui que a gente tenha a locação logo na sequência disso, tá? É importante também destacar que a última parcela de aquisição do imóvel de Campinas, ela também está condicionada à aprovação do projeto. Então suponha que passou-se 18 meses, a gente teria que pagar a última parcela do preço de aquisição e o projeto de Campinas ainda não foi aprovado. A gente segura essa última parcela até que esse projeto seja aprovado e até que as obras estejam concluídas, porque, de novo, tudo isso foi feito de uma forma em que a gente assegure aqui para o TXF11 a rentabilidade que a gente projetou com esse empreendimento, tá? Falando dos contratos de locação vigentes, então a gente tem hoje, né, contratos com prazos de 30 anos nas lojas de Goiânia e Joinville, com a Decathlon, né? Então foi uma operação de sale leaseback realizada em 2021 e que tem o prazo aí de 30 anos a partir de 2021. Então ele é até o final de 2050, né? Um prazo bastante extenso, sendo que dos primeiros 10 anos é um contrato atípico, em que a multa é o saldo remanescente, e depois ele vira um contrato típico, em que não está previsto multa rescisória, mas que possui um aviso prévio de 6 meses.
Então essa é a condição que a gente tem para os contratos da Decathlon em Goiânia e Joinville. Além disso, né, como a gente já falou, em Goiânia existem outros locatários e lá a gente tem a locação por contrato típico com Calunga, Bluefit, Cobasi e os outros quiosques que são locados lá para outras marcas de empresas menores. Já no contrato de Campinas, foi um contrato atípico, né, de sale-leaseback de 40 anos, foi assinado em março de 2022, então ele vai até março de 2062, de novo um contrato bastante extenso. Os primeiros 10 anos também são atípicos no modelo de Goiânia e Joinville, e depois também segue a mesma regra, né? Depois os outros 30 anos vira um contrato típico, em que não há multa rescisória prevista e o aviso prévio é de 180 dias, né? São 6 meses. Voltando aqui para as lojas que o fundo vendeu, né? Então a gente está falando de 4 lojas do TXF11, 3 que o TXF11 tem diretamente, né? Das 6 lojas, 4 são diretamente do TXF11, 3 lojas Açaí, 1 loja Pão de Açúcar, as lojas do Açaí ficam em Araçatuba, Macaé e Porto Velho, e a loja do Pão de Açúcar fica em Brasília. E as outras 2 lojas que o fundo vendeu eram de propriedade direta do TXB11 e indireta do TXF11, sempre vale destacar, né? O TXF11 possui mais de 99,9% das cotas do TXB, e essas lojas ficavam em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e Bauru. Em contrapartida, né, a gente já falou aqui, as 3 Decathlons localizadas em Campinas, Goiânia e Joinville, que são regiões metropolitanas, regiões fortes. Então o fundo nessa operação vendeu algumas lojas que prioritariamente ficavam em cidades mais secundárias e comprou lojas em que ficam localizadas em cidades primárias, como Campinas, Goiânia e Joinville. Novamente, alguns impactos positivos que serão resultados dessa operação. Destacando aqui novamente o lucro líquido aproximado de R$ 4,00 por cota, considerando a participação de ambos os fundos, tanto do TXF11 quanto do TXB11, uma tira aproximada de 14%. Os fundos receberam aproximadamente 80% do valor total de venda durante o mês de agosto, vale destacar aqui que do recebimento por parte do TXB11, boa parte do lucro será distribuído em dezembro de 2024, contabilizando um lucro caixa para o TXF11 em janeiro de 2025. Por esse motivo, estamos aqui também postergando o guidance de distribuição para entre 90 centavos e 93 centavos até o mês de junho de 2025. Vale destacar também que o fundo da TXF11 precisará realizar uma distribuição extraordinária referente ao mês de dezembro de 2024, que será realizado em janeiro de 2025, com um guidance estimado entre 1,50 e 2,50 por cota. Vale destacar que esse número depende muito ainda da conclusão das 2 lojas adicionais que estão em negociação, sendo elas a loja Açaí em Ipatinga e a loja Açaí no Rio de Janeiro. O lucro estimado dessas 2 lojas impactará provavelmente positivamente em aproximadamente R$ 1,50 por cota. E aí, dando continuidade até às negociações dessa operação, foi assinado recentemente, durante o mês de agosto, um MOU, um aditivo ao MOU, prevendo um prazo de mais aproximadamente 90 dias para a conclusão da operação de venda dessas 2 lojas adicionais. E a expectativa da gestão é que a gente consiga concluir isso no prazo de 60 dias, o prazo menor do que o documento que foi efetivamente firmado. Com isso, acho que a gente pode passar já para os impactos para o fundo, Gabs. Falando dos impactos para o fundo além do lucro, né? A gente está conseguindo com essa venda ter uma diminuição expressiva da alavancagem financeira do fundo, a diversificação de receitas por inquilinos, né? Trazendo novos inquilinos como Decathlon e outros contratos menores como Calunga, Cobasi, Bluefit Academias. E também a gente está fazendo com que o fundo tenha uma maior exposição das receitas advindas de imóveis localizados entre as 10 maiores regiões metropolitanas do país. Aqui, muito alinhado também, né, à operação que a gente comentou no mês passado, que foi a operação
de aquisição do Build-to-Suit do Hospital Albert Einstein, que também, então, lá foi um compromisso de investimento de aproximadamente 600 milhões e aqui a gente tem uma venda de lojas, né, somado o que já foi vendido com as 2 lojas ainda pendentes, também aproximadamente 600 milhões. Então, são movimentos estratégicos em que a gestão do TXF11 vem implementando, e aí a gente consegue ver isso muito nitidamente na tabela que a gente colocou no relatório gerencial, né? A gente está falando de uma tabela, de um valor em que o fundo saltou de valor patrimonial quase 3 vezes nos últimos 3 anos. Então, quando a gente olha o valor patrimonial do fundo em agosto de 2022 frente ao valor patrimonial atual, o fundo saltou aí quase 3 vezes nesse período. Vale destacar, né, um período conturbado, difícil, em que o IFIX praticamente ficou de lado, mas mesmo assim o TXF11 tem conseguido crescer. O número de cotistas também mais do que triplicou nesse período, né? O fundo saiu ali de ter aproximadamente 58 mil cotistas para ter aproximadamente 181 mil cotistas nesse momento. A distribuição por cota, quando a gente pega, né, agosto de 22, olha 12 meses para trás, agosto de 23, 12 meses para trás e atualmente, né, agosto de 24 e os 12 meses anteriores, a gente tem esse crescimento, né, de distribuição para os investidores. Então, de 9,99 em agosto de 22 para 10,70 em agosto de 23 e agora nos últimos 12 meses o fundo tem distribuído aí 11,81, um valor que dá na média dos últimos 12 meses de 98 centavos. E é importante destacar que esse crescimento ano a ano se deu também acima da inflação. Então, quando a gente compara os últimos 12 meses de agosto de 23 para 22, o fundo teve um acréscimo de 7% de distribuição. E quando a gente pega 24 para 2023, o fundo teve um acréscimo de mais de 10% da distribuição. Então, esses são movimentos estratégicos em que a gente vem conseguindo destravar lucro e aí a gente consegue também observar melhoras nos outros indicadores. Então, a alavancagem saiu de 42% para 25% atualmente, a concentração das receitas em açaí saiu de 61% para 33,5% atualmente. Lembrando que tem 2 lojas do açaí ainda para serem vendidas, e a concentração da receita do fundo em outros inquilinos saiu de 39% para 66,5%. Então você vê que a gente já tem um fundo bem mais diversificado, o número de inquilinos cresceu de 4 para 13, e a concentração das receitas do fundo nas 10 maiores regiões metropolitanas saíram de 37% em 2022 para os atuais 55,6% agora. Então, como a gente frisou aqui, né, uma gestão ativa em que a gente vem buscando destravar valor para os investidores do fundo, mas sem perder a essência do fundo, né? Então, contratos atípicos de longuíssimo prazo, excelentes inquilinos como locatários e aumentando as receitas do fundo em localizações. A gente sabe o quanto localização é importante, né, para você avaliar a qualidade de um imóvel, sem prejudicar isso. Pelo contrário, a gente tem intensificado a presença do TXF11 nas 10 maiores regiões metropolitanas em que o fundo está inserido. Com isso, a gente passa aqui para a nossa estrutura de capital. Então, como a gente destacou, o fundo teve uma redução importante da alavancagem financeira, né? A alavancagem que era no mês passado em torno de 32%, 33%, a gente está passando agora para 25,6%. Ainda um prazo bastante extenso, né, para pagamento dessa alavancagem. O fundo tem investimento em ativos com liquidez na virada do mês de aproximadamente 486 milhões de reais, frente a uma necessidade de caixa para pagar amortização de 42, então um índice de liquidez muito alto, né, próximo de 11 vezes. Sendo que aqui a gente não está computando o valor necessário para o fundo, né, para fazer os investimentos que o fundo precisa fazer para o desenvolvimento das lojas, mas ainda assim uma situação de caixa aqui para o TXF11 bastante confortável. Acho que com isso a gente pode passar para as perguntas dos cotistas que a gente recebeu nos nossos canais de RI, e aí a gente pode responder, enfim, as perguntas que a gente recebeu aqui. Legal. Bom, são perguntas que nós recebemos mensalmente através dos nossos canais, seja por e-mail, pelo Instagram,
por nossas redes sociais, então a gente consolida e traz aqui para responder para os investidores. Bom, a primeira pergunta, Gabs, qual o cap dos 6 imóveis vendidos e das 3 lojas de aquisição adquiridas da Decathlon? O fundo vendeu as lojas pelo cap de 7,25, né? Esse foi o cap acordado de venda. E o fundo fez a aquisição das lojas que estão prontas, ou seja, Decathlon Joinville, Decathlon Goiânia e o ABL atual de Campinas, também balizado nesse mesmo cap, no cap de 7,25. Então, qual que é a diferença entre as duas transações, né? Primeiro é a forma de pagamento. Então, o TXF11 tem uma condição de pagamento mais favorável, o que o mercado costumou chamar de Sellers Finance, né? Então, o fundo está pagando parcelas de 25% semestrais, sendo que já tem a receita integral no D0, né? A partir do primeiro pagamento. Isso vai fazer com que o fundo tenha um yield on cost, né? Ou seja, uma rentabilidade frente ao investimento realizado maior nos primeiros anos. Então é estimado que o yield on cost vai ser em torno de 18% no primeiro ano de investimento dessas lojas Decathlon. No segundo ano vai ser algo próximo de 9,5%. E depois, a partir do 25º mês, a gente teria um yield on cost estabilizado na casa dos 8,5%. E aí já considerando também o investimento de expansão que a gente tem a fazer na loja de Campinas. Em contrapartida, o fundo recebeu, já quase 80% do valor de venda das lojas Açaí e Pão de Açúcar. Então essa é a principal diferença, né? A gente fez aqui de uma forma em que o fundo buscasse ter uma maior rentabilidade frente a essas lojas. Em contrapartida, a gente está vendendo um volume maior por esse cap que a gente acha que é um cap bastante interessante para vender as lojas nesse momento, que é o cap de 7,25. Boa. Bom, a segunda pergunta aqui é como ocorrerá a distribuição dos R$4 por cota? Legal. Acho que aqui a gente deu esse guidance, né, no relatório gerencial. Acho que aqui é importante destacar que a gente preservou parte do lucro realizado no TXB para ser distribuído em dezembro, o que vai ser reconhecido no resultado do TXF11 apenas em janeiro. A gente fez isso justamente para não ter uma distribuição extraordinária muito forte em dezembro e que comprometesse, né, o resultado, a distribuição do fundo no ano de 2025. Então a gente já está pensando na distribuição de 2025. Não à toa, com esse movimento, a gente já postergou o guidance do fundo de 90 a 93 centavos até junho de 2025. Antigamente esse guidance era até dezembro. Mas mesmo assim a gente vai ter uma distribuição extraordinária compulsória, obrigatória, né? O fundo é obrigado a distribuir 95% do resultado dentro do semestre. Então a gente vai ter uma distribuição obrigatória em dezembro, de 24, com pagamento em janeiro de 25, que é estimado entre R$1,50 e R$2,50 por cota. A diferença vai ser computado justamente no primeiro semestre de 2025, e aí a gente vai estabilizar a distribuição nesse patamar de 93 centavos por cota. Bom, a terceira pergunta é justamente relacionada com a previsão de distribuição para os próximos meses, mas como a gente já comentou aqui algumas vezes, inclusive nessa última resposta, o guidance de distribuição ele permanece entre 0,90 entre 90 e 93 centavos por cota até junho de 2025, com a expectativa de distribuição extraordinária no fechamento do ano e do semestre. Bom, passando para a quarta pergunta, a pergunta aqui é se a gestão pretende transformar o TXF11 em um fundo de base 10. Acho que ele já respondeu essa pergunta aqui em alguns webcasts atrás. E a resposta continua a mesma. A gente não pretende transformar o TXF11 nesse momento em base 10. A gente sabe que tem um incremento de liquidez, né, em crescimento da base de cotistas, fica mais fácil para os investidores fazerem reinvestimento. Mas em contrapartida, isso traz uma volatilidade para a cota que a gente acha uma volatilidade desnecessária para o momento que o TXF11 tem hoje. Então, o TXF11 é um fundo que vem crescendo a base de cotistas, vem crescendo a liquidez, é um dos fundos mais líquidos hoje do IFIX, né? Se você for pegar os rankings que a própria B3 divulga, o TX está ali entre o 7º e o 8º fundo mais negociado nos últimos 12 meses. Então, tudo isso, assim, a gente entende que o incremento, né, o lado positivo
não seria tão impactante para o fundo, em contrapartida de você ter um lado negativo, que é justamente essa questão da volatilidade que traz para a cota, né? Quando você mexe 1 centavo na cota de R$100, isso representa um valor muito pequeno. Em contrapartida, quando você mexe 1 centavo na cota base 10, isso já representa um valor maior. Então isso tende a trazer uma volatilidade. A gente tende que os investidores do TXF11 gostam do fundo justamente por ele ser um fundo com uma vol menor do que a vol do mercado, né? A cota do TXF11 ela oscila menos do que a média, né, dos outros fundos, principalmente quando comparados a fundo de tijolo. Então, por isso, hoje, a gente não tem aqui como planejamento transformar o TXF11 base 10. A nossa intenção é que ele permaneça mesmo na base 100. Bom, e por último, a quinta pergunta: como a gestão tem monitorado e como enxerga a situação financeira do Grupo Pão de Açúcar, que atualmente representa aproximadamente 15% das receitas do TXF11? A gente está muito tranquilo em relação à situação financeira do Pão de Açúcar, né? Se você for pesquisar o rating de crédito do Pão de Açúcar, ainda é um rating de crédito muito bom, embora ele não seja mais o AAA, né? Hoje ele é AA pelas agências internacionais. Ele passou, né, por um momento de bastante transformação. Enfim, tinha uma participação do Êxito, que é uma rede, né, de supermercados da Colômbia que ele se desfez. Tinha como sócio o Casino, que também já, enfim, tem diminuído consideravelmente aqui a participação no Pão de Açúcar. Então, tudo isso, o Casino também é um grupo francês muito forte, mas que também estava passando por dificuldades financeiras. Mas independente disso, a gente entende que a situação financeira do Pão de Açúcar aqui no Brasil ainda é muito boa. E quando a gente olha o operacional nas nossas lojas, né, toda vez que a gente está visitando as lojas, a gente é muito preocupado em entender com as pessoas que tocam a loja, né, o gerente da loja, o encarregado da loja, como que está sendo a performance, etc. A gente entende que isso tem ocorrido muito bem, não à toa o Pão de Açúcar tem mostrado evolução nessa parte, né, de incremento de receita, incremento de EBITDA nos últimos reportes financeiros. É uma empresa que fatura aí, nos últimos 12 meses, teve uma receita líquida superior a 19 bilhões de reais. Então, uma empresa muito grande. O fundo já teve uma exposição muito maior a Pão de Açúcar, né? A gente já teve 95% aqui das receitas do fundo advindas do Grupo Pão de Açúcar. Depois isso se desmembrou, né, entre Pão de Açúcar e Açaí. Mas, como a gente pode ver aqui, o fundo vem trazendo mais diversificação no TXF11. A gente entende que o patamar hoje, em torno de 15% para Pão de Açúcar, é um patamar muito saudável e deixa a gente tranquilo em relação a essa exposição que o fundo tem às lojas do Pão de Açúcar. Acho que um último detalhe é que geralmente o Pão de Açúcar tem as melhores localizações, né? Então, se for pensar numa loja Pão de Açúcar, geralmente você vai pensar num bairro muito bem adensado, geralmente de uma classe, né, A e B, em que o terreno ali tem um potencial de valorização muito grande. Então, o nosso fundo não é um fundo de crédito, né? A gente não tem só a preocupação em relação ao risco de crédito, a gente tem a preocupação de quanto vale o imóvel. Então, em determinadas lojas, se o Pão de Açúcar, por exemplo, rescindisse hoje, porque não conseguiria pagar aluguel, etc., a gente entende que seria muito fácil o fundo realocar esses pontos ou até mesmo vender para dar outra finalidade e fazer lucro. Então, tudo isso deixa a gente muito confortável com a posição que o fundo tem hoje em Grupo Pão de Açúcar. Bom, essa foi a nossa última pergunta. Acho que com isso a gente encerra o webcast referente a agosto. Como de costume, a gente gosta de deixar aqui os nossos contatos. Então, primeiro a gente agradece a participação de todos os investidores que enviaram perguntas e que acompanham aqui o nosso canal. Os nossos contatos, reforçando aqui o nosso e-mail de RI, que é o ri@trx.com.br. As nossas redes sociais, estamos no Instagram como @TRX Investimentos. Estamos também no Spotify, então, onde vocês podem procurar por TRX Investimentos. E o áudio e o vídeo eles são disponibilizados lá também. O nosso site oficial de RI, que é o www.trxf11.com.br. E temos também o site institucional da TRX, que é o trx.com.br. Mais uma vez a gente agradece a participação de todos e até o próximo webcast. Valeu, pessoal. Até o próximo.